Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, depois da nossa revisão, que vocês fizeram um simulado ontem, então, nós hoje iremos começar uma nova etapa da aula de matemática. Nós vamos trabalhar funções. Já começamos o estudo das funções, só que agora nós iremos trabalhar ela de maneira bem específica. Nós iremos estudar função afim, função quadrática, função modular, função exponencial e função logarítmica. Nós iremos estudar 5 tipos de função, ver que elas têm ligação direta com tudo aquilo que nós estudamos, par ordenado, plano cartesiano, representação gráfica, domínio, imagem, e nós iremos rever também muita coisa. Algumas funções que nós vimos anteriormente, ela agora vocês vão enxergar ela como sendo funções afim, funções quadráticas, tá certo? Então, vamos aqui começar. Deixa eu compartilhar o livro de vocês. Enquanto eu estou compartilhando a tela, eu quero que vocês peguem o livro de vocês, tá certo? Para a gente rabiscar, escrever mesmo. Peguem o livro, lápis e borracha, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela. Eu espero que todos vocês estejam vendo aí, tá bom? Bem, gente, nós iremos começar o capítulo 4, função afim, tá bom? E quero começar aqui com a motivação. Tá aí, ó, a imagem de uma baiana, tá vendendo aí as suas cocadas, o seu acarajé. Então, o que é que tem a ver essa imagem com o que nós iremos estudar? Tá bom? Vamos ver aqui. O que nós iremos estudar é função afim. Qual é o nosso objetivo para esse conteúdo? Identificar o que vem a ser uma função afim, resolver situações, problemas que envolvam funções afim, analisar o gráfico de uma função e, além disso, resolver inequações, tá bom? Bem, função afim. Todos os anos, Bruna participa de uma feira de comidas nordestina. Para isso, ela separa os valores referentes aos ingredientes e à mão de obra, o que representa R$ 1.200. Então, ó, tem aqui um valor de R$ 1.200, que representa os ingredientes da mão de obra. Por dia, o aluguel do espaço é de R$ 80. Então, R$ 80 já é o valor que refere-se ao aluguel, tá bom? Considerando apenas os valores citados, quanto Bruna gastará se oferecer seus produtos durante 5 dias, exatamente o tempo ao qual ela vai permanecer, o período de duração da feira. Então, observa, gente, que é um problema, tá? Em que, observa que nós vamos ter aí gastos com ingredientes, que foi colocado aqui, com ingredientes, tá certo? Com aluguel, tá? E o período ao qual ela vai se estabelecer. Nessa situação, temos um gasto fixo. Observe isso aqui é bem importante, ó. Nós temos um gasto fixo, que corresponde aos ingredientes e à mão de obra, que independe da quantidade de dias em que ela estará na feira. Então, de cara, ela já vai gastar esse valor de R$ 1.200 para fazer os preparativos dos seus aperitivos, tá certo? Do que ela vai vender, tá bom? Quem depende aqui, vamos aqui, ó. Quem depende da quantidade de dias que ela estará na feira. E um gasto variável. Opa, opa, ela vai ter um gasto que varia. Vai ser o quê? Correspondente exatamente ao número de dias. Assim, o gasto total de Bruna será composto dessas duas parcelas. Então, o gasto que ela vai ter é exatamente o gasto fixo mais o valor total de dias. Então, o valor a ser gasto na feira por 5 dias, da forma como foi colocado aí, pode ser calculado da seguinte maneira: é os R$ 1.200, que é o valor fixo dos ingredientes, mais 5 dias em que cada dia ela paga R$ 80 de quem? Do aluguel. Então, quanto ela vai gastar? Então, 5 vezes 80 dá 400, mais 1.200 dá exatamente 1.600. Então, Bruna,
ela vai gastar R$ 1.600 em 5 dias, tá bom? Eu gasto para ela ficar. É claro que por trás daí a gente pode trabalhar uma ideia de lucro. Então, percebemos que o valor G de X é uma função, gasto na feira é uma função da quantidade de dias. Lembre-se que quanto mais dias ela passar nessa feira, mais será o valor que ela vai gastar. Então, observa que nós criamos uma expressão matemática representada por G de X igual a 1.200 mais 80x, onde o 1.200 é um valor fixo e o 80 é o valor do aluguel para cada dia. O X representa o quê? O número de dias, tá certo? Então, essa sentença, gente, que nós acabamos de ver, é uma função afim, tá certo? Uma função afim que será estudada nesse momento. Existem outras possibilidades de trabalhar a função afim? Sim. Por exemplo, quando você faz uma compra de pizza, tá? Todo mundo comeu muita pizza, tá comendo muita pizza, todo mundo está entregando delivery, entrega em sua residência. O que é que acontece? Então, imagina só que o valor de uma pizza, vou chamar aqui de V, o valor de uma pizza corresponde a vamos botar aqui R$ 25, tá? Uma pizza custa R$ 25. E o valor da entrega, em domicílio, em domicílio, custa R$ 5. Então, quanto é em domicílio? Então, quanto é que você gasta se você comprar uma pizza? Hein? Quanto é que você gasta se você comprar uma pizza? Seria os R$ 25 dela, não é? Mais R$ 5 da entrega em domicílio. Então, isso aqui vai ser quanto? Você vai gastar R$ 30. Se você comprar duas pizzas, tá? Vai ser o quê? 2 vezes 25 mais os R$ 5 da entrega em domicílio. 2 vezes 25, 50. Mais os R$ 5 vai ser quanto? R$ 55. Se eu comprar três pizzas, então vai ser 3 vezes 25, mais quanto? Mais os R$ 5 da entrega. 3 vezes 25 é 75. Mais 5 vai dar exatamente quanto? R$ 80. Então, gente, se você observar, se eu comprar N pizzas, então, como é que vai ser a expressão matemática ao qual eu vou caracterizar isso aqui? Seria N vezes 25, mais quanto? Mais R$ 5, que é a entrega em domicílio. Então, seria 25N mais quanto? Mais 5. Essa expressão, tá certo? É exatamente a expressão matemática que caracteriza a compra de N pizzas. Então, o valor que eu vou pagar, tá certo? O valor vai depender de N, vai ser o quê? 25N mais quanto? Mais 5. Onde esse N representa o quê? O N representa o número de quem? De pizzas, tá certo? Isso é uma função afim. Observa que ela tem uma ligação direta. Eu tenho um gasto fixo que é com o quê? O valor da entrega. O que é que vai variar aqui? O N, o número de pizzas que eu comprar. O valor, o V de N, representa exatamente o quê? O valor a ser pago. A ser pago. O valor que eu pago depende do número de pizzas. Quanto maior é o número de pizzas, maior é o valor que quem? Que eu pago. Então, gente, nós iremos estudar funções que terão essa característica, tá certo? Então, vamos definir o que vem a ser uma função afim. Deixa eu passar adiante. Abram o livro na página 85, tá bom? O que é que ele define como uma função afim? É uma função de reais em reais. O que, é que significa isso? Que o domínio é o conjunto dos números reais e a imagem também é o conjunto dos números reais. Define-se uma função afim
Quando existem números reais A e B, tá o quê? F de x é igual a x mais b, com esse x pertencente aos reais. Então, gente, fazendo a colocação aqui, o que é uma função afim? É toda função do tipo f de x igual a x mais quem? Mais b. Esse a e esse b são números que pertencem ao conjunto dos números reais, e esse valor de a ele tem que ser diferente de quanto? De zero, é a condição de existência, tá bom? Bem, gente, é importantíssimo que você identifique como sendo a é sempre o coeficiente de x, e o b sempre é o termo solitário, é o termo independente, é o termo ao qual não está associada a variável que x. Se nós observarmos aqui anteriormente, nós temos uma expressão, olha só, f de x, olha só, f de x igual a quem? A x mais quem? Mais b. Quem é o a? O a seria o 80 e o b seria quanto? 1.200. Não vá pensar que quem vem primeiro sempre é o a e depois o b. O a é sempre o coeficiente que está associado a x e o b é o termo independente. Então, nesse caso, ó, o a vai ser 80 e o b vai ser igual a quanto? 1.200. Nessa função aqui, quem seria o valor de A? A vai ser 25 e o B vai ser igual a quanto? A 5. É importantíssimo, gente, nós identificarmos uma função afim, quem é o valor de A e quem é o valor de B. Olha só aqui, g de x é menos 1 meio de x mais 5. Quem é o valor de A? É o coeficiente de x, ó, menos 1 meio. Quanto é o valor de B? 5. É importante, digo mais uma vez, você identificar quem são esses coeficientes. Na função h de x menos 7x, quem é o valor de A? Menos 7, tá? É o coeficiente de x. E o B? Não tem. É a mesma coisa escrever, ó, h de x é igual a menos 7x mais quem? Mais zero. O A vai ser quanto? Menos 7 e o B, ó, não tem. Então, a gente coloca zero. M de x menos a raiz de 2 mais a raiz de 3x. O A é o coeficiente de x, que é quanto? Raiz de 3. O B, termo independente, que é quem? Menos a raiz de 2. Olha só, n de x é igual a menos 5, em que o valor de A vai ser quanto? A vai ser igual a zero. Não tem. E o B vai ser igual a quanto? Menos 5. Mas, gente, olha para cá. O A tem que ser diferente de zero. Então, nesse caso, essa função aqui, n de x, uma função, não é uma função afim. Para que seja função afim, o A tem que ser diferente de zero. Nesse caso, quando eu coloco, vou colocar aqui, destacar. Quando eu coloco assim, ó, n de x igual a menos 5. Eu não tenho o valor de A. A gente já até falou, o nome dessa função aqui é uma função que constante. Para todo valor que você. Eita, ficou feio, tá bom. É uma função constante. Para qualquer valor que você adote para x, o valor sempre vai ser quanto? Menos 5. Lembre-se dessa condição, tá bom? Olha só aqui. Casos particulares da função afim. Primeiro, olha só. A função afim pode ser constante. Olha o que a gente acabou de falar. Se o valor de A for igual a quanto? A zero. Ou polinomial do primeiro grau. Se A for o quê? Diferente de zero, foi o que aconteceu aqui, ó. É uma função constante, tá certo? E se o A for diferente de zero, é uma função polinomial do primeiro grau ou função afim, tá bom? Uma função f de reais em reais é uma função constante, quando para todo um número real b, tal que f de x é igual a b. Tá aqui, ó. Para qualquer valor que você adote a x, ela vai ser igual a b, o termo independente. Tudo bem? Exemplo, f de x igual a menos 13. Quem é f de 1? Deixa eu colocar aqui. Quem é f de 1? Menos 13. Quem é f de 2? Menos 13. Quanto é f de 100? Menos 13. Então, nunca muda. Por isso que ela é chamada de função que constante, tá bom? Olha só, f de x igual a raiz de 7. Para qualquer valor que você adote para x, o valor da imagem dela vai ser sempre igual a raiz de 7, tá ok? Vamos passar adiante.
Lembre-se que eu estou lá no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? Então, se você tiver qualquer dúvida, pergunta lá pra gente, que amanhã, hoje, eu vou estar disponível toda terça-feira pela manhã todinha para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Uma função chama-se função polinomial do primeiro grau quando existem, olha só, tem que existir os números reais, o quê? A e B, tem que ter os dois, com A diferente de zero e que f de x é igual a x mais b. Isso daqui, gente, é o quê? É a definição, isso aqui é a definição de uma função afim. Olha só, f de x igual a menos 11x mais raiz de 2. O valor de A é menos 11 e o valor de B é quanto? Raiz de 2. Essa função f de x igual a 1 meio mais 3 quintos de x. O a é 3 quintos e o b vai ser igual a quanto? A 1 meio. E muita atenção, se só existir o valor de a, no caso agora, se o b for igual a zero, ela tem uma nomenclatura interessante. Ela é chamada de função linear. Só tem o valor de a. Por exemplo, f de x colocado aí igual a 3x. O valor de A é quanto? A é 3 e o B é igual a quanto? Zero. Então, toda vez que o valor de B é igual a zero, dizemos que essa função ela é linear, tá bom? E se eu tenho uma função f de x igual a um x aqui, aí eu vou ter quem é f de 1? X é igual a 1, f de 1 é igual a 1. Quem é f de 3? F de 3 é igual a 3. Quem é f de 100? F de 100 é igual a 100. Toda vez que ela tem essa característica, ela vai ser chamada de uma função identidade. Identidade vem da palavra idêntico, igual, tá certo? Então, o domínio é igual a sua o quê? Imagem. Então, a condição é que o A é igual a 1 e o B é igual a quanto? A zero, tá bom? Gente, uma aplicação que vocês vão ver de função afim é quando vai fazer uma transformação de unidades de temperatura. Isso aí vocês vão ver lá no segundo ano, tá certo? Então, eu tenho uma aplicação de função afim, tá ok? Então, deixa eu colocar aqui, ó, alguns exemplos aqui, tá bom? Tenho resolvido, tá? Vocês vão dar uma olhada e eu vou responder duas questões. Gente, por favor, aqui, ó, tem um comentário. Não encontrei o livro do aluno digitalizado, mas não se preocupe, não. Dá para a gente ver direitinho, tá bom? Olha só a primeira questão, tá? Vou responder algumas questões e lembre-se que isso aqui, ó, vai ficar o restante para vocês, tá bom? Olha só a primeira questão. Ele diz: das funções abaixo, identifique quais são o ler de funções afim. Nesse caso, determine o valor dos coeficientes A e B. Na letra A, eu tenho o quê? G de x igual a 2x mais 4. Gente, é uma função afim? É. O valor de A é 2 e o valor de B é igual a quanto? A 4, tá? Deixa eu apagar. Vamos destacar aqui, tá bom? Olha só, vou apagar aqui, para ficar bonitinho, tá? Vamos escrever de verde. Vou botar um azul, tá? Então, o valor de A aqui é quanto? O A é 2. Vixe, mas tá feio. Tá? Agora bagunçou, foi tudo. Então, G de X, tá? Deixa eu botar uma cor aqui, verde. Vou botar de verde mesmo. O valor de A aqui vai ser quanto? A vai ser igual a 2. E o B vai ser igual a quanto? A. A é o coeficiente de x e o B é o termo independente, tá bom? No item B, nós temos o quê? Nós temos I de x, olha que só o nome da função, I de x, é igual a 2 mais quem? Mais x ao quadrado. Bem, gente, isso representa função? Não. Para que seja função afim ou função polinomial do primeiro grau, o maior expoente da variável aqui é 2. Isso aqui é uma expressão do segundo grau, tá certo? Então, isso aqui não é uma função, não é uma função afim. Por quê, professor? Pois x está elevado
a 2, tá bom? Isso não pode, tem que ser obrigatoriamente elevado a quem? A 1. O item C, eu tenho quem? F de x igual a quem? Menos a raiz quadrada de 3, tá certo? Nesse caso aqui, o que é que eu vou ter? Gente, tá frente de verde. O que é que eu vou ter? O valor de A aqui é quanto? É exatamente zero. E o valor de B é quanto? Menos a raiz de 3. Bem, gente, o A pode ser zero? Não, não tem nem x. Então, isso aqui é uma função o quê? Isso aqui é uma função constante, CTEVO, tá certo? Então, eu tenho que ter o valor de A diferente de zero. Então, isso aqui não representa uma função que afim, tá ok? Tá beleza? Olha só a nossa segunda questão, tá? Considerando a função f de x igual a menos 3x mais 1, tá? Ele pede, quem é na letra A? F de menos 2. Gente, o que é que significa isso? O que é que representa f de menos 2? Significa que onde tem x, eu vou substituir por quanto? Por menos 2. Então, vai ficar menos 3 vezes menos 2. Isso aqui mais quem? Mais 1. Menos com menos, mais 3 vezes 2, 6. 6 mais 1 vai ser igual a quanto? 7. Então, nesse caso, a gente diz o quê? Que f de menos 2 é igual a quanto? 7. No estudo de função, quando o domínio é igual a menos 2, a sua imagem vai ser igual a quanto? A 7, tá bom? O jeitinho que tá aqui. No item B, deixa eu colocar aqui de vermelho. No item B, ele diz o quê? Qual o valor de x para que f de x seja igual a quanto? Seja igual a zero. Então, ele está dizendo que o f de x tem que ser igual a zero. Então, no lugar desse f de x, eu vou colocar quem? O zero. Deixa eu colocar aqui um verdinho. Então, ó, f de x igual a zero. Então, zero é igual a quem? Menos 3x mais quem? Mais 1. Gente, quando eu igualo uma expressão, uma função afim a zero, ela deixa de ser uma função afim e passa a ser uma equação do primeiro grau. E a gente resolve facilmente isolando o valor de x. Esse 1 está positivo, passa negativo, então menos 1 é igual a menos 3x. Eu multiplico por menos 1, tudo fica positivo, então vai ficar o quê? Ó? 3x é igual a 1. E quem é o valor de x? X vai ser igual a 1 terço, tá bom? Então, quando f de x for igual a zero, x tem que ser igual a quanto? A 1 terço. Olha, ó, do jeito que está sendo colocado aí, tá certo? Beleza? Gente, deixa eu apagar aqui a primeira questão, tá? Para a gente só concluir a segunda questão e vocês deem continuidade nessas atividades, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Pará, 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 pará. Lá, 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 lá. Nanana. Deixa eu ver aqui tudo. Porra, cadê? Oh, tá aqui. Tantanã. Tá aí. Só. Ainda tem a letra C. Tá? Vamos aqui, ó, para a letra. A segunda questão, letra C. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó, um vermelhinho de novo. Tá? Ele diz: quem é F? Item C. Deixa eu juntar aqui. Item C da segunda questão. Quem é f de raiz de 2? Gente, não esqueçam, tá? F de raiz de 2 significa dizer que onde tem x, eu vou substituir por raiz de 2. Então, vai ficar menos 3 vezes raiz de 2 mais quem? Mais 1. Então, f de raiz de 2 vai ser quem? Menos 3 vezes raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Mais quem? Mais 1. Não tem nada o que fazer, tá bom? E no item D, qual é o valor de x para que f de x, ele está dizendo que f de x seja igual a quanto? Seja igual a 19. Ou eu nem destaquei aqui, gente, de verde. Deixa eu apagar, fazer de novo, tá? Então, ó, vai ficar bem bonitinho,
tá? Então, f de raiz de 2 significa dizer que onde tem x, eu substituo por raiz de 2. Então, f de raiz de 2 vai ser menos 3 vezes raiz de 2, menos 3 raiz de 2, mais quem? Mais 1. Não dá para fazer nada porque eu não posso somar o radical com o número inteiro. Então, o f de x, ele quer o valor de x quando o f de x for igual a 19. Então, 19 vai ser igual a menos 3x mais quem? Mais 1. Resolve facilmente. Vai ficar 19. Tá mais 1, fica o quê? Menos 1. É igual a menos 3x. Então, menos 3x vai ser igual a 19 menos 1 vai ser quanto? 18. Vamos multiplicar aqui por menos 1, vai ficar 3x é igual a menos 18. Então, o valor de x vai ser o quê? X vai ser igual a menos 18 dividido por 3. X vai ser divisão, a gente utiliza o jogo de sinal, menos com mais menos. 18 dividido por 3 é quanto? 6. Então, gente, observa aí, ó, que a parte introdutória do estudo de função afim, ela é bem simples, tá certo? Eu gostaria que vocês, tá? Deixa eu colocar de novo aqui o vermelho, que vocês procurassem o quê? Responder, tá? Respondam a página de número 86, tá bom? Tá aqui, ó, registre o exercício proposto da página 86, eu vou colocar até aqui, ó. Responder, tá certo? Responder e tirar foto e coloca lá no Classroom, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui tudo direitinho, tá bom? Então, gente, a nossa aula tá ficando por aí. A gente se encontra na próxima semana. Fiquem com Deus. Deixa eu tirar aqui, deixa eu minimizar para olhar para vocês, tá? Para a apresentação. Então, a gente está encerrando nossa aula. Eu estou lá no grupo do WhatsApp, lá do primeiro ano. Qualquer coisa me procura, tá certo? Amanhã estou disponível. Amanhã não sei nem que dia que eu estou gravando. Terça-feira, eu vou passar amanhã, terça-feira inteira, tá bom? Disponível para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, galera!